Olá, eu sou a irmã Eliene, diretora da escola Severino Fabriani para crianças surdas. Estou hoje aqui muito contente e feliz para entrevistar a nossa professora Kátia, que há 10 anos está conosco nesse trabalho e faz parte da família Fabriani. Obrigada, Kátia, por estar aqui. E ela vai contar um pouco para nós hoje da sua história, de quando ela nasceu, onde ela nasceu, como era a sua família. Então, vamos lá. Se apresente, por favor. Olá, é uma honra estar aqui, irmã. Muito prazer. Sou muito feliz de trabalhar nessa escola, onde tem uma história assim, fantástica, de exemplo para outras escolas, para outros profissionais, tanto o professor como o fono, como o médico. É uma história fantástica aí, onde vocês fazem um trabalho muito bom. As irmãs estão de parabéns. Muito obrigada. Eu queria saber onde você nasceu, como que foi a sua infância. Relata para nós um pouquinho da sua infância. É uma história muito longa, mas vamos resumir, tá? Eu nasci em Bauru, meus pais são surdos, como a senhora relatou. Vivi uma história muito conturbada. Quando eu falo isso a respeito aspectos psicossociais, também a sociedade é muito preconceituosa, né, com a pessoa surda, e várias barreiras tivemos que enfrentar, mas tudo isso se resumiu para um bom aprendizado hoje, tanto na parte profissional, mas os meus pais, eu com 3 anos, né, eu adquiri a língua portuguesa. De 0 a 3, eu falei somente na língua de sinais. Minha mãe, sempre, para mim, sempre conversar com os meus pais, e foi super tranquilo. Até minha mãe relata, né, que aos 6 meses já me ensinaram falar mamãe e papai, e aí eu fazia. Foi muito legal saber dessa história. Que história interessante. Como é, Kátia, ser ouvinte no seio de uma família que todos são surdos? A mãe e o pai são surdos, você é a primeira filha, não é? Como que é ser ouvinte? O que você teve que... O que aconteceu com você durante a sua vida de interessante, que você poderia passar aqui para outros pais que estão escutando, para que eles possam compreender e melhorar também com os seus filhos? Como é ser ouvinte com 2 pessoas surdas, tendo que muitas vezes interpretar, pequenininha, ter que interpretar os pais surdos? Certo. É uma história bem interessante, porque lutas que vieram pegar melhorias para meus pais. Vamos lá. Lembro que, por muitas situações, irmã, passei vergonha, vexame, fui realmente, como fala, sofri o preconceito mesmo assim, sabe? Na pele, porque por muitas vezes subi no ônibus, na condução, e tivemos que descer todos. Muitas vezes eu tive que ouvir xingando minha mãe, xingando meu pai, e eu, criança, miniatura, com a responsabilidade de estar ali respondendo pelos meus pais, mas naquele momento eu tinha que ter maturidade de não falar nada com aquela pessoa, se arrumar confusão, certo? E ali eu fui conhecendo o mundo, não porque eles estavam me ensinando, mas porque eu tinha que entender o mundo de uma forma e passar para eles o que estava acontecendo ali no momento. Isso, certo? Ter uma maturidade quando ainda não tinha essa maturidade. Ela era pequena, né? E as pessoas não queriam saber disso. Então, xingam, e não quer saber se a criança que está ali ouvindo por seus pais, como que ela está se sentindo. Na escola, reunião de pais, a professora tinha que falar todo o assunto para eu passar para minha mãe, você entendeu? Então, todos esses aspectos e ambientes, diferentes ambientes, foi muito dificultoso.
seus pais, a sua mãe e o seu pai, eles já nasceram surdos ou essa surdez foi adquirida? Minha mãe foi adquirida a meningite e meu pai nasceu surdo. Na família do meu pai, a minha avó, já falecida, me relatou que entre 10 filhos, 5 são surdos e 5 não. Então, tenho bastante, do lado do meu pai, primos também, tios que são surdos, mas a minha mãe foi meningite. Olha aí, meningite que há tanto tempo vem causando a surdez de tantas pessoas, também como sarampo, rubéola. E agora, né, a gente ficou sabendo pelo posto de saúde que tem muitas pessoas com sífilis, né, que também pode causar a surdez. Então, são tantas doenças que vêm acometendo nossa população que causa essa surdez. Mas a sua avó, ela teve dificuldade com a sua mãe ou não? Como que foi para a sua avó quando a sua mãe ficou surda? Quando perguntei sobre essa história, né, fazendo pedagogia e assim buscando me aprimorar na educação de surdos, questionei isso a ela e ela me falou: não, super natural. Eu fui para a escola, fui atrás de profissionais que dessem à sua mãe melhorias, né? Mesmo na vulnerabilidade que eles se encontravam, a minha avó nunca foi pessimista. Então, o que eu deixo de exemplo para as famílias que na década de 70, mesmo com toda a dificuldade de poucos recursos, né, patológicos, não tanto quanto hoje, auditivos também, escolas especializadas, e a minha avó foi atrás. Nossa, que coisa boa, né? É importante essa história da sua avó, porque ela não ficou parada chorando que a filha ficou surda. Não. Ela foi atrás de um meio para que a vida da sua mãe, da Rita, fosse melhor, né? Que ela progredisse atrás de escolas, de médicos, de profissionais que pudessem ajudar. E foi muito interessante, porque sua mãe realmente é uma figura. Um dia desse a gente ainda vai entrevistá-la, porque é especial, né? E aceitar o filho é o primeiro passo. Não aceitar e ficar chorando, mas aceitar e buscar melhorias. Tanto colocar seu filho numa escola, né, que ele aprenda a língua de sinais. Muitos pais não sabem a língua de sinais. E isso é uma dificuldade enorme para a criança surda. Tudo se dá através da comunicação. Se você não se comunica com o seu filho, aí você não consegue educar seu filho bem. Você precisa comunicar com eles. E como que foi a língua de sinais para você? Você acha que a língua foi mais fácil, né, do que língua portuguesa ou não? Aprender sinais e aprender língua portuguesa? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque, ao meu ver, foi bem natural, irmã. Crescer bilíngue simplesmente ser bilíngue. Eu acho que não tem como explicar, né, qual língua foi melhor. O desenvolvimento das mãos se deu junto com a fala. Isso é muito importante para uma pessoa, para a comunicação efetiva, para que possa manifestar os seus desejos, o seu querer, a sua vontade, tantas coisas que a gente precisa de uma língua, sabe? Precisa comunicar, entender e ser entendido pelo outro. Então, a língua de sinais para a pessoa surda ou para os filhos ouvintes de pais surdos, né, ela é muito importante. Mas a nossa sociedade tem que olhar e temos que respeitar essas crianças. Às vezes, nós colocamos essas crianças que são ouvintes com os pais surdos em situações bem difíceis, como você relatou há pouco, né, na sua história. E a gente tem tantos, aqui na nossa escola, tantos ouvintes que fazem esse papel ainda muito jovem, de resolver problemas que eles não estariam prontos para resolver naquela idade. Então, Kátia, muito obrigada, viu, por falar aqui, por colocar um pouco da sua história. Tem mais alguma coisa que você gostaria de nos contar sobre a sua história? Sim, eu queria só ressaltar que é muito importante, antes de falar um aspecto da minha história, irmã, sobre isso que você falou, sobre língua e linguagem, né? Há essa diferença
E os pais acham que a comunicação se dá por a linguagem, que é mostrando, levando até o filho. E não é só isso. A língua se dá também pela leitura labial, referência aí pelo desenvolvimento do treinamento de fala. Então, depende do que a família quer ali, né? Levando o seu filho no fonoaudiólogo. Então, aí dá quando você tem um cuidado com a vida daquela criança surda. Eu respeito o meu filho surdo para se desenvolver. Então, foi isso que a minha avó fez. Respeitou as condições da minha mãe, levantou a cabeça e foi atrás. Hoje nós temos outras coisas para procurar, outros lugares mais avançados, né, irmã? Tecnologia que vai ajudar os pais. Então, não demorem muito para o seu filho. Então, então, a língua e a linguagem é de coisas diferentes. Eu aprender a língua minuciosamente os detalhes que eu preciso, como na entrevista a senhora falou, como que eu quero dar o café para o meu filho com leite, com se né? morno, se é quente. Isso que é importante. São importantes para você falar com seu filho. Não é só apontando. Você quer água, você vai lá e aponta. Você quer comer, você dá a comida. Não é isso, gente. Temos que conversar tudo. Tudo que você fala com seu filho ouvinte, você tem que também conversar com seu filho surdo. Quando vai comprar roupa ao mercado. Então, são diversas coisas que você faz durante um dia que o seu filho tem direito de saber. Não é, irmã? Isso mesmo. E as pessoas estão acostumadas a apontar. Não, eu comunico com ele sim, eu aponto, eu faço uns gestos caseiros, mas aí não exprime tudo que você gostaria de dizer. E aí, minha gente, é triste quando você vê um pai dizer, olha, diga para meu filho que eu amo meu filho. Você mesmo tem que saber dizer isso. Não pode delegar a isso a outra pessoa, um intérprete, que faça isso por você. Então, você que tem filho surdo, cuide da comunicação com o seu filho. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. E aí você fala assim, perdi meu filho, agora ele está tão distante de mim. Você não quis ou não pôde, também tem muita gente que não tem tempo, mas use o mínimo tempo que você tem, os recortes de tempo para você comunicar com seu filho, procurar conhecimento, buscar aprender Libras. Precisa aprender Libras. Não, se você vai implantar seu filho, não interessa. Você pode implantar sim, mas você tem que saber uma língua para comunicar primeiramente com ele. Porque o implante vai precisar de uma terapia. E essa terapia, para fazer, precisa de uma língua. Então, eu queria saber também, Kátia, como é que foi vir aqui? Como que você conheceu o Instituto Severino Fabriani e veio trabalhar aqui na nossa escola? Nossa, eu ganhei uma bolsa do ProUni, deixei as coisas todas em Minas, vim para São Paulo, bem contente. E quando eu soube que tinha uma escola de surdo, eu vim na mesma hora, no mesmo dia, em ruas e encontrei. Aí depois eu marquei o dia para voltar e quando eu vi aquelas crianças surdas no recreio, aquilo foi para mim tudo de bom, tudo de melhor. Senti aquela emoção. Mas eu esperei, né, o momento e aí consegui trabalhar aqui e fiquei muito feliz e até hoje eu sou muito feliz de estar aqui com vocês. Ela me fez recordar a história do Padre Severino Fabriani. Quando ele ficou sem voz, ele passou por um momento de muita dificuldade. Ele era padre, não podia mais celebrar a missa, não podia mais confessar as pessoas, não podia dar aula na universidade, que era o trabalho dele, e ele também era cientista. Então, ele não podia fazer nada mais. E um amigo dele falou para ele, olha, você não fala, e eu encontrei uma criança que não ouve, então, tenta pelo menos ensinar essa criança alguma coisa, né? E aí ele, no começo disse não, mas depois ele falou, para quem não faz nada, né? Perdeu tudo por causa, não tinha mais a voz. E aí ele foi até a escola,
para ver essa criança surda. E ele relata como você, que quando viu aquela criança, sabe, um sentimento assim muito importante para ele, ficou muito, assim, olhou, ficou muito feliz de ver aquela criança, que ele podia fazer alguma coisa por ela. E ele foi atrás e começou a trabalhar com essa criança surda. Eu acho que como Kátia chegou aqui, que viu as crianças surdas, é como se tivesse visto os próprios irmãos, né? É algo indescritível. É isso, que a palavra não tem como passar o que eu senti, como Severino Fabriani. E assim, como associação de surdos, quando eu cheguei aqui, sempre rodeada de surdos, cheguei aqui, é isso mesmo. E o nosso fundador, ele disse que quando ele olhou nos olhos daquela criança, ele prometeu aos céus de salvar essa criança, de dar a ela o conhecimento necessário para poder viver uma vida digna. E foi isso que ele fez, depois de tantos anos de estudo, procurar a melhor forma de educar as crianças surdas. Por quê? As pessoas que trabalham com surdo, elas precisam se reinventar sempre, não é? Sim, e ele foi buscar mais conhecimento, Severino, né? Depois foi buscar mais. Ele, quando essa criança chegou para ele, que ele foi visitar e viu essa criança, ele já começou, sabe, por toda a Europa, e andava de cavalo, viu? Não era assim de ônibus, né? De avião, não. Não, no inverno, na neve. Ele ia para todos os países. Ali tem um trabalho de surdo. Ele ia lá e via esse trabalho. E foi através disso que ele escreveu Como Educar os Surdos. E deixou esse legado para a gente. Como educar os surdos. Não, há 200 anos nós educamos surdos da melhor maneira possível. E a história de Severino Fabriani é fantástica, porque ele... desde aquela primeira vez que viu aquela criança surda, nunca mais deixou de trabalhar para o bem das pessoas surdas. E assim, Kátia, quando chegou aqui no Instituto, né, porque toda a sua vida perpassou assim, com crianças, com jovens, com pessoas surdas. Então, eu quero agradecer aqui, né, a Kátia por essa história tão bonita, mas na frente a gente pode conversar com mais aspectos dessa história. Muito obrigada, Kátia. Você quer falar alguma coisa, fazer uma ressalva, uma conclusão? Sim, eu queria deixar claro que eu tive que me reinventar sendo criança, sabe? Porque ali eu tive que ser mãe e pai dos meus pais, trazendo para eles a comunicação afetiva daquele momento. Então, essa estrutura que eu tive quando criança, em miniatura, hoje eu sou uma profissional, né, e sou muito feliz por ter essa bagagem de ter sido reinventada quando criança. Obrigada, irmã, pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos a sua disponibilidade de vir aqui contar um pouco da sua história e ajudar muitos pais ou filhos de surdos. Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque a caridade está ao alcance de um clique.